gengibre no seu corpo. Vou te dar dicas de consumo, indicações do gengibre e contraindicações. E também vou responder uma pergunta que sempre é feita aqui no canal. Quem tem pressão alta, quem é hipertenso, pode consumir o gengibre? Sim ou não? Faz o seguinte, me dá a tua opinião. O que você acha? Você acha que o gengibre pode ou não ser consumido por pessoas com pressão alta? Escreve aí no chat, escreve nos comentários a sua opinião e também me conta de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, Brasil, capital. E você? De onde você me assiste? Ó, vamos falar disso aqui, ó, pessoal, do nosso querido gengibre. Aqui em casa não falta. Então o gengibre, ele tem um nome científico de Zingiber officinale. E ele é da mesma família da cúrcuma, do cardamomo e também da galanga. Originário do sudeste asiático marítimo, ali na região daqueles arquipélagos, daquelas ilhas, como a Indonésia, Malásia, Filipinas e Singapura. E ele é cultivado pelo povo austronésio, que é o povo daquela região, desde 5000 a.C. Então, há quanto tempo que o gengibre é utilizado? E ele foi inclusive levado até o Havaí durante a expansão austronésia. Então o gengibre viajou o mundo já há milênios de anos. Então, há milênios, né? Então, uma das principais, e ele inclusive, ele foi uma das primeiras especiarias a ser exportada da Ásia para a Europa. Isso já há milhares de anos também. Então ele foi usado tanto na Grécia quanto na Roma antigas. E atualmente são produzidas cerca de 4,3 milhões de toneladas todos os anos, e a Índia é responsável por 43% da produção mundial de gengibre. Mas e aí, quais são os efeitos do gengibre no corpo? Então esses efeitos, eles são proporcionados principalmente por duas substâncias, o gingerol e o xigaol. E eu deixei os 3 principais benefícios por último para você ficar comigo até o final. Mas olha, antes de começarmos com os benefícios, que são 8 benefícios, tá? Eu vou pedir para você deixar o seu like. Por quê? Quando você dá o like, você faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Você faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é interessante, e dessa forma, consequentemente, ele vai enviar, ele vai mostrar esse vídeo para mais pessoas. Então quando você dá o like, você faz com que uma pessoa que não tem condições de arcar com um médico, que não tem condições de acessar um hospital, de pagar um plano de saúde, você vai fazer com que essa pessoa tenha acesso a este conhecimento que vai ser muito benéfico para a saúde dela. Afinal de contas, pessoal, o gengibre é uma raiz muito acessível. Ah, doutor, o gengibre é muito caro. Você compra um pedacinho, planta na terra que já já vai brotar. Então, olha, quando você dá o like, você faz com que esse conteúdo chegue a uma outra pessoa e, consequentemente, essa pessoa vai assistir o vídeo e vai tomar melhores decisões e vai melhorar a saúde dela. Então, quando você dá o like, você automaticamente leva saúde para outra pessoa. Olha o quão valioso é o seu like aqui hoje. Então deixa o seu like e vamos colocar a meta aqui de 12 mil likes. Eu quero 12 mil likes nesse vídeo e eu conto com você. E vamos lá, porque o nosso 8º benefício do gengibre é que ele é um excelente antioxidante. Então, por esse motivo, ele é capaz de combater o estresse oxidativo causado pelos radicais livres. Os radicais livres são moléculas que causam o envelhecimento precoce das nossas células e também ocasionam a morte precoce dessas mesmas células, sendo dessa forma muito prejudiciais para a nossa saúde. É por isso que é sempre bom a gente procurar se alimentar com alimentos antioxidantes, como o gengibre. Além de ser antioxidante, o gengibre também tem propriedades anti-inflamatórias. Então ele é capaz de reduzir a inflamação do corpo e é eficaz para combater o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, que acomete pessoas que estão acima do peso, acomete pessoas que não fazem atividade física, e essa inflamação crônica de baixo grau, ela está relacionada ao maior risco de desenvolver câncer. Então, o gengibre pode te ajudar com isso. E também pode ajudar a melhorar
a inflamação responsável pela má circulação. A gente sempre fala aqui da má circulação, que é um tema bastante quente aqui no canal. Então o que a gente sempre diz? Que o estresse oxidativo e a inflamação são fatores fundamentais para o desenvolvimento de má circulação. Então se a gente combate a inflamação e combate o estresse oxidativo, automaticamente a gente também está combatendo a má circulação. E além de ter um efeito anti-inflamatório, o gengibre também tem um efeito analgésico. E olha, para você não dizer que, nossa, o doutor João, ele só fala, ele não faz. Aqui, ó, separei aqui para vocês, ó, um pedacinho de gengibre, tá vendo? Uma lâmina de gengibre que eu tirei aqui, ó, desta parte aqui, ó, do gengibre, e eu vou comer aqui agora, ao vivo, para vocês verem que eu não só falo como faço. Então, tudo que eu falo aqui no canal, eu faço também. Então, um exemplo para vocês. Então, pessoal, eu particularmente adoro gengibre. Ele é meio picante, dá uma vontadezinha de tossir, mas eu gosto. Então, além de ser antioxidante, além de ser anti-inflamatório, o gengibre é ótimo e é o meu remédio favorito para o alívio de náuseas e vômitos. E ele é tão seguro que alguns estudos mostraram que ele pode ser utilizado durante a gestação, durante a gravidez. No entanto, eu não recomendo que você tome gengibre durante a gravidez sem o aval e sem a orientação do seu médico, tá bom? Então não faça isso sem consultar o seu médico. Então, o gengibre ele pode ser um excelente aliado para quem está fazendo quimioterapia, para quem tem aquele enjoo matinal, aquela pessoa que acorda e está sempre empachada, não tem apetite, não quer comer, o pessoal que gosta de tomar uma e no dia seguinte está de ressaca, está cheião, né? Não quer saber de comer nada, está enjoado, o gengibre é ótimo por conta das propriedades antieméticas. Êmese é vômito, anti-êmese, anti-vômito. Então, em mim, particularmente, o gengibre ele é mais eficaz do que a bromoprida, por exemplo. Então, sempre que um paciente meu, sempre que alguma pessoa vem me perguntar o que deve tomar para gengibre, o que deve tomar para o enjoo e para náuseas e vômitos, eu sempre recomendo o gengibre. O quinto benefício é que o gengibre melhora a digestão ao estimular a produção de enzimas digestivas e também ao reduzir a inflamação no trato gastrointestinal. E esse é um dos motivos pelo qual o gengibre é muito consumido pelos japoneses. Mas o principal motivo pelo qual os japoneses consomem o gengibre é o nosso quarto benefício, que é pelas propriedades antimicrobianas. Então, o gengibre, por conta do gingerol, ele ajuda a combater infecções fúngicas e infecções bacterianas. E o japonês é um povo que come peixe cru, que come muita comida crua, mas sempre acompanha ali do lado o gengibre e a raiz forte, que também tem propriedades parecidas com as do gengibre. Então, o japonês, esperto como ele, come o peixe cru, mas come ali um pedacinho de gengibre para reduzir o risco de alguma infecção, já que a gente sabe que às vezes a comida crua pode causar alguma infecção se ela não estiver sendo preparada de forma correta. Ó, chegou a hora dos 3 principais benefícios do gengibre que eu separei especialmente para você. Só que eu quero te pedir uma coisa, tá? Eu tô muito feliz com o crescimento do canal, sou muito grato pela velocidade que as coisas estão acontecendo, mas infelizmente não, né? Mas tem uma coisa que me deixa um pouco chateado, porque eu vejo que nos últimos 30 dias, quase 1 milhão de pessoas assistiram os nossos vídeos várias vezes. Quase 1 milhão de pessoas assistiram vários vídeos aqui do nosso canal. E a gente está com 230 mil inscritos. Então, pessoal, você que já me assistiu aqui várias vezes, você que assistiu esse vídeo, que está assistindo esse aqui agora e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva em nosso canal. É muito importante para a gente aqui ter esse feedback de vocês, saber que o nosso conteúdo está sendo bem utilizado, está sendo bem recebido, e a sua inscrição é o que demonstra
se você gosta ou não do nosso conteúdo. Então, ó, se você não é inscrito em nosso canal, aperta aqui embaixo o botão de se inscrever, não te custa nada, ninguém vai ficar ligando, ninguém vai ficar te mandando mensagem, ninguém vai querer te vender nada, pode ficar tranquilo. É só você se inscrever em nosso canal. E se você já é inscrito, um beijo pra você, muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado pela sua preferência, posso te garantir que é uma honra ter você por aqui. E vamos lá para os nossos 3 principais benefícios do gengibre. O terceiro principal benefício é o controle da glicemia. Então o gengibre ele pode ser útil para quem tem diabetes e para quem tem pré-diabetes, porque ele reduz a resistência à insulina. Ou seja, ele melhora a sensibilidade à insulina. O que a insulina faz, pessoal? A insulina é o hormônio responsável por estimular as nossas células a retirarem o açúcar do nosso sangue. Se as nossas células estão resistentes à insulina, elas não respondem muito bem ao estímulo da insulina. Dessa forma, não respondendo ao estímulo da insulina da forma adequada, as células não conseguem retirar, idealmente, o açúcar do nosso sangue, e o açúcar continua circulando em nosso sangue em altos níveis e isso gera prejuízos para a nossa saúde. Então, o gengibre, ele reduz a resistência à insulina. Ele faz com que as nossas células respondam melhor ao estímulo da insulina e, por esse motivo, ele ajuda a controlar a glicemia. Gostou desse benefício? Então faz o seguinte, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que tem diabetes, que tem pré-diabetes. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você quer bem, porque compartilhar saúde é um ato de amor e eu conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar. Segundo benefício do gengibre é que ele ajuda na saúde cardiovascular. Então ele é capaz de reduzir o LDL e também de reduzir os triglicerídeos, diminuindo dessa forma o risco do desenvolvimento de aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol, cálcio, gordura e outros resíduos nas nossas artérias. A aterosclerose é uma das principais causas de derrame e também de infarto. Quando algum pedacinho daquela placa de colesterol se desprende da placa e interrompe o fluxo de sangue de alguma artéria. E isso aí gera um problema danado e o gengibre pode te ajudar com isso também. E por último, aí eu respondo a pergunta: hipertenso pode ou não pode tomar o gengibre? Vamos ver, o que você acha? O hipertenso pode comer gengibre ou não pode comer gengibre? Deixa aí a sua opinião no chat e também nos comentários. Vamos ver o que você tem a me dizer. Quero entender, quero ver. Fala aí, pessoal. Gengibre pode ou não pode? Desculpa. Hipertenso, pessoas com pressão alta, podem ou não podem comer gengibre? Escreve aí no chat. Cadê? Cadê o pessoal aqui me respondendo, falando se pode ou não pode comer gengibre quem tem pressão alta? Vamos ver se o pessoal tá sabendo. Eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos do canal. A gente sempre fala, a gente sempre responde essa pergunta quando o tema gengibre vem à tarde. O Daniel tá falando que pode comer gengibre. E aí, será que pode ou que não pode? Então, pessoal, como eu falei, né, o gengibre ele tem duas substâncias principais que são os compostos ativos do gengibre, né? Aí, pessoal de Fortaleza falando que pode, Laline falando que depende da medicação que o hipertenso usa, o Carlos falando que pode, a Cida falando que pode, que só não pode exagerar. Ó, pessoal, tá ficando ligado aqui no nosso canal, hein? Pessoal, tá ficando ligado no nosso canal. Então, o gingerol e o Chigaol, os dois principais compostos ativos do gengibre, eles têm propriedades vasodilatadoras. O que isso significa? Que eles ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, que eles ajudam a aumentar o diâmetro dos vasos sanguíneos. Além disso, o gengibre, alguns estudos estão mostrando que ele pode aumentar a produção de óxido nítrico. Óxido nítrico esse que é uma substância vasodilatadora que gera o relaxamento da musculatura lisa vascular, dilatando os vasos, aumentando o diâmetro por onde o sangue corre e, consequentemente, melhorando também a circulação e reduzindo a pressão arterial. Então, pessoal, o gengibre ele pode sim ajudar
a reduzir a pressão arterial. É óbvio que cada pessoa responde de uma forma, mas o gengibre ele tem propriedades vasodilatadoras. As propriedades vasodilatadoras costumam ser anti-hipertensivas, costumam ser hipotensivas, costumam ser capazes de reduzir a pressão arterial. Porque a pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas paredes das nossas artérias. Se a artéria está muito apertada, o sangue vai exercer uma pressão maior. Agora, se a artéria estiver aberta, tranquila, relaxada, o sangue não vai exercer uma pressão tão grande. Então é dessa forma que funciona o gengibre. Mas e aí? Quem deve ter cuidado com o gengibre? A gente já falou que sim, a pessoa com pressão alta, em tese, via de regra, ela pode consumir o gengibre com moderação. Claro, moderação sempre. Seja hipertenso, seja diabético, tudo exige moderação. Mas quem tem que tomar um cuidado extra com o gengibre? Primeiro, a gente tem que levar em conta que o gengibre tem propriedades anticoagulantes. Então, pessoas com distúrbios hemorrágicos, como hemofilia, pessoas que utilizam anticoagulantes cumarínicos, como a varfarina, nome comercial Marevan, ou quem vai passar por cirurgia em breve, deve tomar cuidado com o uso do gengibre. Então, por exemplo, se a pessoa vai passar por uma cirurgia, o recomendado é que ela interrompa o uso do gengibre ali com 2 semanas de antecedência, pelo menos, tá bom? Além disso, pessoas com cálculos biliares também podem ter uma piora dos sinais e sintomas da pedra da vesícula, porque o gengibre ele estimula a produção de bile, e aí, ao estimular a produção de bile, ele aumenta a atividade da vesícula, podendo exacerbar os sinais e sintomas dos cálculos biliares, da litíase biliar. Além disso, existem pessoas que são sensíveis ao gengibre, que têm alergia, que têm algum tipo de intolerância. Então, se você come o gengibre e fica coçando, tem alguma reação indesejada após o consumo do gengibre, você também deve evitar ou reduzir o consumo. E as gestantes, porque embora seja considerado seguro, o médico deve ser consultado antes do uso do gengibre, tá? E a quantidade diária de gengibre, pessoal? 1 a 2 gramas por dia. Você pode fazer como eu, mastigar o gengibre, você pode ralar o gengibre e colocar como um tempero na sua salada, como um tempero na sua comida. Você pode fazer o chá de gengibre, que é a minha opção preferida quando eu estou com náuseas, ou quando eu estou enjoado, ou quando eu estou com vômito. É raro, né? Mas quando acontece, eu tomo o gengibre, ou quando alguma pessoa vem perguntar, eu recomendo que ela tome o chá de gengibre. Pessoal, o meu pedido de hoje, de acordo com o que a Anne César falou aqui, né? A Anne César falou o seguinte, a Anne César falou que ela quer comprar o meu livro. Pessoal, sinceramente, não é porque o livro é meu, não, mas modéstia à parte, o livro O Código da Longevidade, 100 Hábitos para Passar dos 100 Anos, é um excelente livro para quem quer ter mais saúde, para quem quer ter mais disposição, mais energia e quem quer viver mais com qualidade e também com tudo o que precisa para viver uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida com saúde, uma vida onde você não vai depender de médicos, de um monte de remédio, de fazer exame, uma vida onde você vai reduzir o seu risco de infartar, de ter um derrame, de ter câncer, uma vida onde você vai conseguir controlar a sua pressão, o seu diabetes e o seu colesterol sem remédios, uma vida onde você vai sentir menos dores, onde você vai se estressar menos, onde você vai dormir melhor. Pois é, essa é a vida que eu ensino no livro O Código da Longevidade. Então, se você quiser ter essa vida, se você acha que você merece essa vida, eu acho que você merece essa vida, eu acho. Faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade. Custa apenas R$ 25,90 e eu tenho certeza que esse investimento vai retornar muitas vezes para você. E se você não gostar do livro, pessoal, temos a garantia incondicional de satisfação, onde eu te devolvo o dinheiro. É só você pedir, ninguém vai fazer pergunta, não tem burocracia. Você falar que não gostou e será reembolsado. Então clica aí no primeiro link da descrição e clica no link fixado nos comentários. E vamos aqui para as nossas mensagens, mandando aqui um abraço para Maria Sueli, de Colíder, Mato Grosso. Um abraço também para o Antônio Tomé, que está sempre aqui com a gente lá de Brasília. Bom dia para o Luiz Washington, lá de Camaçari, Bahia.
Também para Marilane Meiato, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Para o Messias Barbosa. Também um abraço para Cida Barreto, que está sempre com a gente aqui. Um abraço para Maria Joana, para Rosalina Guzmão, de Fortaleza. Para Etelvina, para Anne César, que quer comprar meu livro. E aí, Anne, já clicou no primeiro link da descrição? Clica lá, adquire seu livro, depois você me conta se você gostou ou não. Eu tenho certeza absoluta que você vai adorar. Um abraço para Silvanês Maria, falando que o gengibre é anti-inflamatório, realmente. Um dos benefícios do gengibre é o fato de ele ser anti-inflamatório. Um abraço para o Carlos Roberto, para a Paula Fernanda, que está perguntando: bom dia, doutor, eu tenho alergia a gengibre e abacaxi, como posso substituir? Paula, a cúrcuma pode ser uma opção para você. Né? Eu falei aqui no vídeo, a cúrcuma ela é da mesma família do gengibre. Então, ela pode ser uma alternativa aí, já que você é alérgica ao gengibre. Veja, obviamente, se você também não é alérgica à cúrcuma, né? Por serem da mesma família, é possível que isso aconteça. Mas aí você que tem que ver e me dizer. Um abraço para a Dalva de Salto, São Paulo, que está sempre aqui com a gente. A Dalva não precisa nem mais botar a cidade que ela é, que eu já sei de onde ela é. O Daniel também, de Americana, que está sempre aqui com a gente. Um abraço para Ariamã Alves, de Mossoró. Um abraço para Fortaleza, 3 pontos de exclamação. Para Laline Casais. Para Vilmar Venâncio. Para também o meu amigo Felipe Alves, que já compartilhou o vídeo. E você, já compartilhou? Chegou a hora de você apertar no botãozinho aí de baixo e compartilhar esse vídeo. Porque quem compartilha saúde, compartilha amor. Pois é, vamos compartilhar amor hoje. O que você acha? Eu acho uma excelente ideia. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Não tem jeito, pessoal. É assim que a vida funciona. Olha, continue aqui no nosso canal. Não saia daqui, porque eu preparei 2 vídeos interessantíssimos que eu separei especialmente para você. Esse vídeo aqui sobre o que acontece quando você mastiga cravo todos os dias e esse vídeo aqui sobre o que acontece quando você consome orégano todos os dias. Pois é, continue aqui com a gente. Um grande abraço para você e para sua família. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e até a próxima. Ótima semana para todos nós, pessoal. Um beijo!